Se você não sabe a raiz quadrada de 2.345,4, na hora da palestra, você não vai se virar. Então, primeiro passo, gente, tem que estudar. Você tem que estudar. Você só vai conseguir mostrar o que você sabe. Você não vai mostrar o que você não sabe. Então, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, a gente falava de inovação e a gente falava dos carros autodirigíveis. Hoje todo mundo sabe dos carros autodirigíveis. Então, já é velho falar de carros autodirigíveis. Então, não adianta você imaginar que você vai ensinar algo que você não viu, não leu. Por isso, gente, no sentido de conteúdo para palestra, você tem que ir lá no Google descobrir quais são os 5 livros mais utilizados. Seu tema é liderança. Quais são os 5 livros e quais são os 5 autores? No mínimo isso. Agora, a pergunta-chave na vida da gente é: por que as pessoas têm o conhecimento e não conseguem realizar? Que é o tema dessa aula de hoje. Roberto, eu sabia 10 e eu realizei 7. Eu sabia 3, eu realizei 1. Na vida, no dia a dia, eu vou para uma negociação, eu preparo, eu treino, e por que eu não implemento? Tá? Tem o que nós chamamos modelo básico de realização de metas. Eu vou repetir para vocês, para poder encaixar a aula completa hoje, ok? Gente, depende de 3 fatores. Primeiro fator, mentalidade. A cabeça dele, como que a cabeça segura? Como que a cabeça não segura? Então, quando você vê essa série de comédias, você vê que está sempre baseado na neurose de um personagem. Eu estou assistindo Suits agora. Então você vê que sempre o Luiz, ele é neurótico e ele explode na emoção. Então, ele poderia algum dia ser o CEO do escritório. Não pode. Por quê? Porque a cabeça dele não segura. Ok? Então, nós vamos falar bastante hoje disso, da mentalidade. O segundo ponto, gente, é a competência. Competência. Você sabe a raiz quadrada de 2.534,4? Não sei. Putz, é complicado. É complicado. Por isso que é complicado uma pessoa que faz uma faculdade de medicina lá no interior da Amazonas, nunca veio para São Paulo, ser um grande cirurgião nível mundial. Por quê? Putz, porque ela viu gente muito ruim, ela viu gente muito fraca. E é aqui na competência, gente, que a gente vê a ação, vem tudo, mas do neurônio espelho. Eu tendo a fazer o que eu vejo. Por isso, quando você fica olhando um monte de empresários, vamos lá, aquele monte de carrinho de tapioca lá em Fortaleza. Não os da praia, lá do interior. Todo mundo faz a mesma coisa. Então o sujeito olha para o lado e fala assim: minha tapioca é melhor que esse cara aqui do lado. Pronto, já está bom. O outro fala assim: eu sou mais afetiva do que essa tapioca aqui, esse tapioqueiro do lado. Então já está bom. Por isso que é muito importante, por exemplo, quando eu falo de espiritualidade, eu ir para a Índia com aqueles mestres lá que andam sobre nuvem, porque eu me sinto insignificante. Se eu estou falando de inovação, é muito importante
quando eu estava indo, eu ia para os eventos China e Estados Unidos, principalmente na parte de inteligência artificial, porque você vê os robôs chineses, você fala, cacete, eu não sei nada de inteligência artificial. Tá? Então, competência é muito importante, você estar olhando os feras. É muito importante, e você tem que falar, você tem que trabalhar, aí volta para a mentalidade. Eu posso ser tão bom quanto o Roberto Chiniachik. Todo mundo conhece a história do Roger Bannister. Vocês conhecem a história do Roger Bannister? Tá. Então, vê. A maioria está fazendo sinal que não. Vê, não é que baixou o santo e eu vou contar a história do Roger Bannister, tá? Ou seja, já está num lugar do meu cérebro e eu vou usar. Tinha uma definição de limite do corpo humano na corrida da milha. Então, a milha não era possível de fazer em menos de 4 minutos. Ou seja, durante 10, 15, eu não lembro quanto tempo, 20 anos, batia. A pessoa fazia 4 minutos e 0,1 segundo. 4 minutos... E tinha um rapaz chamado Roger Bannister, que era um grande corredor. E ele era estudante de medicina de Oxford. E ia existir uma Olimpíada, e essa Olimpíada era a última Olimpíada que ele conseguiria correr antes de entrar no internato. Para quem fez medicina sabe, você entra no 3º, 4º ano, você começa a dar plantão. Então, você dá plantão, você não dorme, você tira aquela soneca depois do almoço, você não sabe se é de manhã, à tarde, à noite. Então, o Roger Bannister falou para ele, a chance que eu tenho de ganhar essa medalha e bater o recorde é nessa Olimpíada. E o que aconteceu? O Roger Bannister ele fez a milha em menos tempo que 4 minutos. Ele deve 3 minutos 97 centésimos. Pá! Medalha de ouro, Olimpíada, legal. Nesse mesmo ano, Olimpíada de Verão acontece em julho, agosto. Nesse mesmo ano, quase 10 pessoas fizeram a milha em menos de 4 minutos. E no ano seguinte, quase 40 pessoas fizeram a milha em menos de 3,97. O que aconteceu na leitura dos psicólogos? E quando perguntava aos atletas que tinham... Por que você não bateu antes? Né? Como é que funcionou? O que o sujeito falou? Se o Roger Bannister fez em menos de 4 minutos, eu também posso fazer. Ok? Então, nesse momento, o que eu quero falar para você? Você tem que pôr na cabeça assim, se o Roberto Chiniachik fez, eu também posso fazer. Né? É muito interessante, porque na minha família tem o Du Chiniachik, tem a Roseli Boschini Chiniachik, tem o Gilberto Chiniachik, que é professor, doutor, o cacete da USP. Vê, nós somos filho de empregada doméstica. Meu pai foi 1 ano no primário, só fez o 1º ano primário. Minha mãe não sabia ler até a gente fazer uns 11 anos de idade. Da onde que veio isso? Alguém pôs na cabeça. Né? Eu coloquei na cabeça. Chamava Marco Aurélio Viana. Se o Marco Aurélio Viana consegue fazer, eu vou fazer. O Du olhou para mim e falou, se o Beto consegue fazer, eu também consigo. A Roseli olhou para nós e falou, se o Du consegue, se o Beto consegue, eu também. E o Gilberto fez a carreira dele na USP. E agora, aqui tem a ver com atitude. Tem a ver com atitude. Então, você tem que ter mentalidade e você tem que ter competência e você tem que ter atitude. O que é atitude? O que é atitude? Atitude é a tua maneira de ver o mundo e de reagir ao mundo. Maneira de ver o mundo e reagir ao mundo diariamente. Ou seja,
as suas ações, os seus pensamentos, eles são consistentes com a sua meta? Eles estão consistentes com a sua meta? Se eles não forem consistentes, não vai rodar. Eu quero ser o melhor jogador do mundo, mas eu quero beber muito. Não é consistente. Você vai ver que os jogadores que são os melhores do mundo, na época em que são os melhores jogadores do mundo, são pessoas muito coerentes. Ah, mas o Ronaldinho foi o melhor do mundo. Mas vê, quando ele foi o melhor do mundo, ele não era aquele maluco que virou depois, que bebia toda, saía com várias mulheres na night. Então, tá. Gente, esse é o quadro do Instituto Gente. Se você entrar no UP, se você entrar no Diamond, se você entrar no Master Speaker, se você entrar no Master Power, Psicologia da Liderança, nós sempre vamos ensinar isso para vocês. Aonde que falha? Aonde que falha? A maior parte dos cursos trabalham mentalidade, mas não desenvolve competência. Você não é treinado para fazer uma apresentação. Ok? Os cursos que desenvolvem competência geralmente não oferecem mentalidade. E aí não integra os três. Esse é um desenho que você deveria de fazer e deixar na sua casa. Você deveria de deixar na sua casa. Tá? Trabalha na mentalidade, trabalha na competência, trabalha na atitude. Tá? Trabalha nessas três. Então, vê, se a competência do Ben for uma competência de um palestrante que cobra 40 mil, ele vai realizar? Talvez sim, talvez não. Vai depender da mentalidade. Vai depender da mentalidade. Se a mentalidade juntar com a competência e for maior, ele vai para 40 mil. O exemplo que a gente dá é o do Maurício Bevenuti. Maurício Bevenuti começou a ser vendido pelo Instituto Gente. Ele cobrava 16, 17 mil. Passa um tempo, ele me liga e fala: a sua equipe é louca. Por quê? Aumentaram sem me perguntar. Aumentaram sem me perguntar. Lógico que ele falou isso brincando. Foi para 20 e não sei quanto. Aí, o ano passado, ele falou, tipo, Roberto, os caras são irresponsáveis. Estão me cobrando 40 mil a minha palestra. O que significa isso, turma? Significa que a mentalidade do Maurício, com a competência, tema, blá, 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 com a atitude dele, era maior que o preço que ele pôs. Por isso que sempre, tá? Por favor, escreve isso aí agora aqui. Sempre, escreve aqui, sempre, todo mundo. Sempre. O Roberto falou, sempre, sempre. Tá? Qual que é a tendência das pessoas? Qual que é a tendência das pessoas? Então, você tem uma meta aqui. Vou pôr 20 mil. Para você realizar essa meta, você tem que ter competência e mentalidade de 20 mil. O que acontece com a maioria das pessoas? Então, vê, a maioria das pessoas, elas fazem dois movimentos. Ou elas diminuem a meta e elas falam, 10 mil tá bom. Elas diminuem a meta. Tá? Então, a minha competência, Roberto, é de 10 mil. Então, você começa a vender 10 mil. Ou a pessoa vai e põe, aqui é competência. Aqui é ilusão. Como que muita gente vive a ilusão? Mete droga, ou fica com o discurso vazio. Então, na roda de amigos de vocês, o Luiz, a Nubiana, a Dê, o Ale, o Danilo, você conversa e a pessoa fala assim, não, eu estou cobrando 20 mil reais a palestra. Você olha e fala, não está. Não está, ele está vivendo uma ilusão. Ou você olha, você vê que o cara está bebendo muito. Você tem direito de ter qualquer meta que você quiser. Então,
Então, aqui, Roberto, eu estou vendendo minhas palestras, 4 palestras por 20 mil. Eu quero ir para 30 mil. Você tem só que aumentar a sua competência. Você tem só que aumentar a sua competência. Vê, a competência e a mentalidade. Competência, vou escrever aqui, tá? Competência mais mentalidade, mas atitude. Só a competência analítica, metodológica, é pouco. É pouco. Então, você vai ver, tem muita gente da universidade que vai ganhar 20 mil por mês, vai cobrar 2 mil, 3 mil por palestra, vai cobrar 2, 3 mil por palestra e não vai evoluir. Agora, atitude de palestrante precisa desenvolver. Infelizmente, quando a pessoa começa a vida delas, elas têm a meta do talento. Só que a vida vai batendo, em vez de elas aumentarem o modelo básico, o modelo básico de realização de metas, elas vão diminuindo ou construindo ilusão. Por que as pessoas trocam tanto de projetos? Para elas não se frustrarem com a sua incompetência. Então, a pessoa é um encanador, ela não dá certo. Em vez dela parar e falar, putz, eu preciso trabalhar minha competência, minha mentalidade, minha atitude, eu vou ser pasteleiro. Aí ela vai sendo pasteleiro, só que ela não tem competência, mentalidade e atitude. Então, o que ela faz? Ela vai trocando. Isso vale muito para palestrantes. O cara vai mudando de tema. E o problema não é o tema, gente. O problema é mentalidade, competência e atitude. Para empresários, o sujeito começa, ele monta um restaurante, monta um escritório de contabilidade, monta uma startup. O problema não é a empresa em si. Qual que é o problema? É mentalidade, competência e atitude. Então, como melhorar a mentalidade? Pessoal, tem um erro hoje. Eu vou começar falando de um erro, que é o modelo psicoterápico, que é o modelo de aconselhamento, que é o modelo de coach, que é conversar, que eu chamo de psicologia do cotidiano. Então, a pessoa vai lá na terapia e fala assim, eu briguei com meu marido. O que aconteceu? Ele era de aniversário de casamento, ele não veio. E o que aconteceu? E o que você falou? Eu briguei com ele. O que você podia falar? Fez isso. Passa um tempo, a pessoa vem e fala, eu briguei com o meu sócio. O que aconteceu? Aí volta um tempo, eu briguei com o meu filho. O que aconteceu? Gente, a psicologia do cotidiano, que é a maneira com que as pessoas estão estruturando coach, tudo, terapia. Roberto, é ruim? Não é ruim. A mesma coisa, eu estou fechando o imposto de renda. Né? E acho que vocês sabem que imposto de renda a gente fecha em dezembro, não é em fevereiro, março, abril. Eu vou conversar 2, 3 vezes com o meu contador, mas não vou conversar com ele o ano todo. Eu não vou conversar com ele o ano todo. Tá? Eu estou pensando em comprar uma casa que meu advogado não vai deixar porque está com muita dívida, os donos. Então, a gente está conversando, mas eu não fico o ano todo conversando com o advogado. Por quê? Porque supõe-se que eu tenho uma base desse conhecimento. Agora, gente, você espera que a pessoa fique recebendo orientação de coach todos os dias, todas as semanas. Não vai rolar. Não vai evoluir. Por quê? Porque quando você vai fazer algo, você pensa assim, eu preciso ter a orientação de fulano. Eu preciso ter a orientação de fulano. Não,
Não, você tem que ter recursos próprios. Você tem que ter recursos próprios. Então, eu preciso de uma orientação numa situação, eu vou ligar para um amigo meu e esse cara vai me ajudar a pensar. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Você não precisa... Eu vou marcar uma sessão de coach para o meu coach me orientar nisso. Legal, marca uma, marca duas, marca três, mas você não pode depender disso. Esse é um dos pontos chaves que a gente tem que fazer da análise de hoje em dia. Da análise de hoje em dia. Como... Então, assim, vocês empresários, vocês palestrantes, vou repetir, vocês empresários, muitos de vocês são empresários, vocês palestrantes, vocês profissionais liberais, vocês têm que ter um sistema de suporte de vocês. Agora, Roberto, eu quero ter algo mais, eu quero ter algo além, tá? Então, como é que muda a mentalidade? Tá? A mentalidade, gente, você não muda com ações na psicologia do cotidiano. Você não vai mudar com um erro na psicologia do cotidiano. Você tem que entrar, você tem que mergulhar nas suas raízes. Não adianta cortar o mato pela parte visível. Então, você está aqui. Aqui é o seu jardim, aqui tem um capim. O que a mãe de vocês falava quando vocês iam tirar o mato do jardim da casa de vocês? A gente vai tirar essa parte de cima aqui e a gente deixa a raiz. Gente, não é isso que vai resolver. Não é isso que vai resolver. Por quê? Porque vai voltar. Porque vai voltar. Então, por exemplo, muitos palestrantes não decolam. Por quê? Porque eles têm um script de vida, um desenho psicológico de se sentir insignificante. Então, você vai estudar, mas você não vai ir para o palco, porque você só vai para o palco quando você sentir uma pessoa importante. Esse é o trabalho fundamental que vocês têm que estar prontos para fazer. Ou seja, se eu não mexer na raiz, na essência, a tendência da minha vida não andar é grande. Agora, mentalidade, gente, não significa obrigatoriamente saúde mental nas nossas referências. Senão, o Trump nunca seria um bilionário. Ok? Então, para vocês que fizeram a psicologia da liderança, você vai ver que quem é o cara rico? É o sujeito que, dos 6 meses aos 2, 3 anos, não recebeu amor. Por quê? Porque é o cara que aprende a se virar sozinho. Agora, é complicado a gente imaginar que o Donald Trump ame a mulher dele. É complicado imaginar que ele tem uma noite de sono. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. O nosso padrão... Será que alguém me põe um copo de água? O nosso padrão de felicidade, de sucesso, precisa ser mudado. Ou seja, se você falar assim, Roberto, eu quero amar meus filhos, é uma coisa. Roberto, eu quero ganhar mais dinheiro, é outra coisa. E, como dizem os indianos, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que você tem que entender essa dinâmica. Ou seja, para eu realizar o que eu quero, eu preciso ter raízes. Eu preciso ter raízes. Tem um filme italiano chamado A Grande Beleza. Alguém assistiu? É um filme antigo, muito antigo. Eu acho que a maioria de vocês não assistiu, porque quando passou... É a história de um bilionário, festa, e tinha uma freira
que estava para ser canonizada. E todo mundo dizia que ela não comia nada. Ela só comia umas raizinhas. Porra, e como que ela trabalhava tanto? Como que ela fazia a obra dela tanto? E o multimilionário, o playboy, um dia sobra com essa freira. E ele fala para ela, é verdade que a senhora não come nada? Ela falou, não, eu como. Mas diz que a senhora come só umas raizinhas. Ela falou, é tudo que a gente precisa, raízes. Gente, é tudo que a gente precisa, raízes. Raízes. Gente, tem duas coisas que a gente precisa. Tem duas coisas que a gente precisa. A gente precisa de pai, adulto e criança sólidos. A gente precisa de pai, adulto e criança sólido. Se não tiver pai, adulto e criança sólido, não vai rodar. Não vai rodar. Por quê? Porque a criança não aguenta o sucesso. Vê, o tamanho do sucesso que as pessoas fazem diz totalmente respeito com quanto que o pai deixa, quanto que a criança aceita viver. Já eu vou falar de script de vida. Portanto, o que vocês observaram quando vocês passaram no Master Speaker foi: vamos trabalhar pai, adulto e criança. Pai, adulto e criança. Por quê, gente? O teu pai tem que dar permissão. Então, aqui nessa parte é onde você dá o seu limite. É aqui que você limita. É aqui. Então, por exemplo, Luana, você levantou a mão para eu te utilizar como material didático? Então, por exemplo, é aqui que a Luana vai dar o limite. É o pai crítico da Luana que fala, isso não é para você, isso não vai dar certo. Aqui dá o limite. Então, para vocês que estão pensando assim, Roberto, vê, Roberto, eu tinha uma estrutura de personalidade que o limite era gigantesco. Felizmente, eu sempre tive gente na minha equipe de vendas que aumentava meu preço. Então, da mesma maneira que a Kelly aumentou o preço do Maurício, da mesma maneira que a Kelly aumentou o preço do Maurício, lá atrás, a Estela, o Anderson, esse pessoal foi aumentando o preço. Mas o meu cérebro seria de vender palestra por 5 mil, por 10 mil. Eu não seria um dos palestrantes mais caros do Brasil. Tá? Por quê? Porque o pai crítico é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não sei o quê, você não pode. E a minha criança ficou muito assustada, muito assustada. Então, aqui dá o limite. Tá? Os seus estados de ego vão dar os limites. Então, é aqui que você fala, eu não continuo. Então, a gente tem o exemplo lá na Apple. Eu não sei se vocês sabem, mas a Apple foi fundada pelo Steve Jobs, Wozniak e um outro cara. E um outro sujeito. Quando eles estavam subindo, esse outro sujeito chegou e falou, gente, isso aqui é muita loucura. Eu vendo minha parte. Por quanto que o cara vendeu? $47 mil. 47 mil dólares. Por quê? Porque o pai crítico desse cara fala, eu vou sair fora, eu não estou aguentando. Aqui você dá o limite. Aí pergunta para mim, Roberto, e aonde que eu me saboto? Escreve aqui, porque, vê, você dá o limite, você começa a arrumar coisa para você não crescer. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, putz, eu preciso disso, eu quero isso, né? Então, eu trabalhei com os Gerdaus há muitos anos atrás, né? que é disparado um dos maiores grupos. Então, você vê, a primeira geração fez sucesso, a segunda geração ampliou e a terceira geração vem vindo rasgando. A gente está vendo a Luísa, que criou o Magazine Luiza, entregou para a Luizinha. Acho que vocês sabem que a Luísa Helena não é a fundadora, ela é a sobrinha da fundadora. E agora entregou para o filho dela, está crescendo pra cacete.
o que você está falando para você quando você está preparando a sua palestra. Vocês têm grupos, vocês têm amigos, então a pergunta sempre, por exemplo, puta, eu vou fazer essa palestra, eu vou vender por 10 pau. Aí você tem que escutar o diálogo interno. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Acho que não vai dar certo, isso não é para você. Aí a criança, ai meu Deus, acho que não vai dar certo, acho que não vai dar certo. E onde que sabota, gente? Sabota no script de vida, no roteiro de vida. Roteiro de vida. Roberto, o que é roteiro de vida? Roteiro de vida é o roteiro da sua vida como se fosse o roteiro de um filme. Então, tem o roteiro de um filme. Vamos lá, Indiana Jones. Quando o roteirista, acho que foi o Spielberg, desenha o roteiro de vida, ele pensa assim, aonde que vai passar esse filme? Qual a localização? Quem são os atores? Então alguém fala, eu quero o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman não vai ficar legal, ele é muito baixinho, tem cara... então vamos pôr o 007 lá. Não... Então, tudo isso é desenhado. Tudo isso é desenhado. E, geralmente, pessoal, isso é desenhado nos primeiros 6 anos de vida com o pouco que a gente tem. Então, tem o roteiro de vida. Roberto, para simplificar, tem roteiro de vida de vencedor, tem roteiro de vida de perdedor. Ok? Então, de novo, a gente olha algumas pessoas e vê que tem roteiro de vida. Então, tem gente que tem um roteiro de vida de sucesso e tem gente que tem um roteiro de vida de fracasso. Mas, raramente, para nossos alunos, que são pessoas empreendedoras, você tem um roteiro de ficar na média. Ficar na média. O que vai acontecer? Vai ter uma sabotagem, vai acontecer uma sabotagem. Ou seja, a pessoa vem, mas chega uma hora que ela fala assim, pum, vai e quebra. Quebra e não dá certo. Tá? E tem, o Eric Berne chama de não perdedor. Eu vou chamar isso de básico. Roberto, o que é o básico? O básico é aquele palestrante que passa a vida cobrando 6 a 10 paus. É legal. Ele nem é aquele cara que subiu e caiu e não é o cara que subiu os aços. Ele é um cara que fica ali no básico. A gente vê isso muito em marketing multinível. Tem pessoas no marketing multinível que vendem 20 mil reais há 20 anos. Aí você fala, caraca, como que ele não vai para 30? Como ele não vai para 40? Mas ele tem uma disciplina legal. Então ele também não quebra. Então, aqui, gente, é onde acontece um movimento que a pessoa desmonta.